Já está ao vivo. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos Amém. bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje, irmãos, nós estamos numa live especial. Veja só, nossa irmã Lavínia e o nosso irmão Geraldo, né? Que prazer, que honra ter os irmãos aqui na live, né? A gente já tinha aí comentado alguns tempos atrás, né? Semanas, mês, e hoje foi a oportunidade, né, de colocar aqui na live e receber os nossos irmãos. E a nossa maravilha que teve a revelação aí sobre o fechamento das igrejas em março de 2019. Nosso irmão Geraldo também teve uma revelação muito linda. E vou aqui deixar os dois, né, se apresentar para a nossa querida Irmandade, para vocês conhecer o nosso irmão Geraldo e nossa irmã Lavínia. Aí, agora, o nosso irmão Geraldo e irmã Lavínia, que é o primeiro a se apresentar. Maravilha, vai. A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Lavínia, eu estou aqui para fazer essa live com o nosso irmão Paulo, ele convidou a gente para fazer uma live, para nós termos uma explicação de algumas coisas, né? Deus que abençoe a todos. Amém. Geraldo. Irmão Paulo, a paz de Deus ao irmão, à irmã Lavínia, a toda a Amém. comunidade. Bem, Meu nome é Geraldo, minha comum congregação é em São Paulo, no bairro do Sapopemba, mais exatamente Vila Bancária, e estamos aqui para esclarecer algumas coisas que a gente já vem acompanhando desde de 2019. Temos muito para falar, muito para conversar, e que Deus nos abençoe nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Amém. irmãos, Antes que eu esqueça de falar, pode eu falar. moro em Goiás, Isso. A irmã Lavínia, ela mora em Goiás, numa fazenda, né? Isso. Esse dia eu estava ouvindo um áudio da irmã e parece que tinha um cabritinho, alguma coisa assim, fazendo barulho. Às vezes a gente ouve os pintinhos, né, galinha ali, algum barulho de roça, né? Falei, que coisa, É, eles acham coisa gostosa a roça, é né? muito bom, muito bom, É. muito Mas bom. tem o outro lado também do trabalho, né? A pessoa acha, tem também esse outro lado do trabalho. Irmã Valdênia, Deus abençoe, irmã Lucinei Viana. E a irmã Lavínia, irmãos, vamos começar pela irmã Lavínia. A irmã Lavínia, ela teve uma revelação, entre outras que nós colocamos aqui no canal. Mas a irmã Lavínia, antes da pandemia, que foi ali em 2019, em março, ela teve uma revelação. E essa revelação chamou a atenção porque ela via as igrejas fechadas, né? E nós colocamos aqui no canal, e eu senti de colocar mesmo, porque eu falei, meu Deus do céu, Deus avisa, irmão, Deus avisa mesmo o seu povo aqui na terra. E a Maravilha contou essa revelação, nós colocamos, e no mês de março, né, de 2020, fechou-se todas as igrejas, foi aquele chororô, né? Aqueles que estavam ali, que às vezes até não congregava, passou a sentir na pele o que é ficar sem congregar, já ficou na incerteza, e aqueles, né, que congregavam ficou triste por não congregar mais. Mas, Lavínia, a irmã tem algo a falar, resumidamente, sobre essa parte? Bom, foi assim, sempre eu deito assim meio tarde, né? Levanto um pouco assim meio cedo, mas geralmente na parte de manhã. Na época eu estava com 2 netinhos, né? Criando eles, coloquei eles para a escola e logo deitei, que ainda era muito cedo, né? A gente levantava, era 4 horas da manhã, né? Até para arrumar, para colocar as crianças para a escola. Então eu voltei e deitei, aí é onde veio a revelação. Isso foi no dia 3 de março de 2019. Deus me mostrou as esferas de sangue, as 3 esferas de sangue, e na revelação eu perguntei a pessoa, eu não sei se era um anjo, se era o próprio Senhor Jesus, estava um ser que estava do meu lado, me mostrou, me levou até o alto dos céus, me mostrou, eu vi as 3 esferas de sangue e perguntei, a Terceira Guerra Mundial, não falou nada, né? Aí foi em sequência, né? Me mostrou várias outras coisas, me mostrou
várias vezes 2026, me mostrou sobre a divisão dos 7 anos, né? Me mostrou muitas guerras, né? Mostrou escudos, espada, tudo lá no meio, escrito 2026, né? E aí A irmã, foram vários dias. sobre essa parte, né, irmão Geraldo, o que a gente vê aí é rumores de guerra. Não está em guerra, assim, porque, né, diz que a vida de Cristo estava próxima quando houvesse rumores de guerra, né, terremotos, mas não seria o fim ainda, né? Não seria o fim. E a gente vê aí países em guerra ainda que não se acabou, né? Parece que a Rússia com a Ucrânia. Irmão Paulo, em 2019, eu não conhecia nem irmão Paulo e nem irmã Lavínia. Isso, pode falar. Olhando um áudio, apareceu essa revelação da irmã. Eu comecei a olhar, eu lembrei que tem uma parte da palavra que fala dos últimos 7 anos. Eu peguei março de 2019 e fui até 2026, deu exatamente 7 anos. Eu me interessei e comecei a olhar. Aí, a Bíblia fala de 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de revelação, uma parte de rumores de guerra e depois uma falsa paz, que já é o anticristo, né? E a revelação do anticristo, nos 3 próximos anos e meio. Isso é o que a Bíblia fala. Eu fiz um teste. Para não errar, eu guardei aquilo. Aí eu liguei para o irmão Paulo, liguei para a irmã Lavínia, me deram o telefone. Falei, olha, irmão, segundo o que está escrito na Bíblia, está tudo mais ou menos igual a isso aqui, ó. Agora, aí eu fiquei quieto, não falei mais nada. Eu acreditei naquela revelação, tanto é que eu estou acompanhando desde 2019. Falei, bom, 3 anos e meio vai dar em agosto de 2022. Mas Agosto. o interessante é que quando Deus começou a me mostrar essas coisas, né? Eu, é, eu, eu ficava assim muito impactada, né? Eu ficava muito assim, eu chegava a tremer, não estava entendendo nada. Eu corria, levantava, orava, né? E ia anotando as coisas no caderno. Eu peguei, pedi ele uma confirmação se tudo isso era da parte dele. Ele me confirmava. Ele me Olha, confirmava tudo. Isso é muito interessante. Ele mandou dividir 7 anos e depois mandou somar os 7 anos, depois dividir, né? O interessante, igual o irmão está falando aí, aí eu deu três anos e dividi. meio, mais de 3 anos e meio, né? Aí eu pulei 3 anos e meio, dava em agosto de 2022. Isso. Fui acompanhando, estourou a guerra no Israel. Mas passou agosto, não aconteceu nada. Outubro, novembro, eu falei, passou, não teve, não confirmou nada. Quando foi em novembro, eu estava na televisão assistindo, passou o presidente de Israel lá, o encarregado maior, e ele falou, irmão, ó, pessoal, a guerra não começou hoje, não. A guerra começou em agosto. Falei, Confirmou, né? a Confirmou. resposta que, a resposta que eu precisava. Aí, o que eu fiz? Falei, eu liguei para a irmã Lavínia, a gente se fala quase todos os dias. Eu falei, irmã Lavínia, ó, está confirmado, tá certo? Mas aí, irmão, confirmações também teve o fechamento das igrejas, tá certo? Que foi importante. Agora, irmão, como que foi que nós ficamos durante a pandemia? Nós não ficamos trancados, quietos? Ficamos, não Ficamos, ficamos? ficamos. Qual a tradução da palavra falsa paz? É você estar calado, angustiado, irmão. Calado, angustiado. Isso chama-se falsa paz. Foi o que nós passamos na pandemia.
que terminou perto de 2022 e pouco. A pandemia acabou mais ou menos, acredito eu, em 2022, qualquer coisa. 2022, metade de 2022, se eu não me engano. Então, 3 anos e meio fez em agosto de 2022. O que chama na Bíblia de falsa paz. Tá certo? Pois é, aí os outros 3 anos e meio, eu creio, para mim, no meu modo de pensar, é agora. É o que nós estamos vivendo. Mas acontece... Aos pouquinhos está indo se cumprindo, né? Agora eu vou falar uma parte que agora tem tudo a ver, irmão, porque eu tenho acompanhado, eu tenho vivido tudo isso. Acontece o seguinte, irmão. A Bíblia, a obra de Deus, ela é feita de sinais. De sinais. Verdade. O número 7, por exemplo, irmão, é o número da perfeição. 7 dias da construção do mundo, né? Da criação do mundo. Dos 7 selos, as 7 igrejas, enfim, tem muitos, né? Tem muitos. É o 7 é a perfeição. E o número 14 é o número o mais perfeito. 14. O dia que o povo foi liberto do Egito foi 14 de Nissan, que é o calendário judaico. Judaico. 14 de... também foi a morte de Jesus. Com a morte de Jesus, iniciou-se a graça, irmão. Aí muitos, irmão, muitos perguntam, qual é a igreja que é o caminho certo? Então eu vou dar uma dica. É só uma dica. A primeira igreja da congregação cristã no Brasil foi fundada nos Estados Unidos, com o endereço na Avenida W, 1139. Então, vamos lá. 1 mais 1, 1139. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 9, 14. O mais que perfeito. Surgiu uma dúvida. Surgiu uma dúvida. Não. Eu fui perguntar sobre os 144 mil. Eu queria saber se era realidade os 144 mil, que dá a impressão que é uma coisa que já está garantida no céu. E me surgiu a títulos de sinal. Quando eu fui procurar, irmão, para confirmar se é os 144, em que livro que está escrito? Está escrito no Apocalipse, capítulo 7 e 14. 7 e 14. Que é o número 7. O número 14, irmão, aparece na Bíblia 36 vezes. Inclusive, tem uma parte, depois, se alguém tiver interesse de ler, antes de Jesus, teve 3 gerações de 14. De Abraão até o exílio, do exílio até Jesus, teve 3. Eu não consigo me recordar agora, mas 3 de 14 gerações. Irmão, deixa eu falar a maioria das coisas, estou tentando reduzir. Nós temos ouvido que nós estamos no fim dos tempos e que a volta de Jesus está voltando. Certo? Então, vamos lá. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, 2000, né? Aí alguém pergunta. 2000. Aí alguém pergunta, mas já passou 26. Mas estão esquecendo que o Senhor parou o tempo lá no tempo de Josué. Parou o sol, né, Lu? Parou o tempo lá. Que é essa diferença de 26 anos. Então, nós estamos à porta, sim. Estamos, sim. E está aí os sinais, irmão. E está aí os sinais. Então, essa falsa paz,
O irmão está dizendo que essa falsa paz, então, já aconteceu nos Já 3 anos e aconteceu, meio. E já faltam aconteceu. 3 anos e meio agora para vir a tribulação. É o anticristo, o caos vai começar a vir aonde ele vai se manifestar. Isso. Irmão, Para uma coisa que sempre pergunta aqui no confirmar, canal, viu, para irmão? confirmar, para confirmar, para confirmar, eu tive a confirmação esses dias no seu próprio canal, irmão. É, Uma irmã mandou, a respeito de 2026, ela mandou um áudio. Ela teve um sonho. E o irmão me perdoa, mas houve uma interpretação errada no ah, próprio canal. Na hora que veio o link, eu abri, estava o relógio aberto. Então, no relógio, pode ver lá, o irmão entra no link, tá? O número 7, 6, 8. 7, o número da perfeição. 6 mais 8, 14, mais que perfeito. acho que é perfeito. Então, confirmou. Não 7 com 7 existe, são 14. Isso não mesmo. existe nada, não existe nada que fala 2027, 2028. Não tem nada, irmão. Não fala. Não, não tem nada. Até o relógio eu fiz, assim, na inteligência artificial para mostrar a voz que a irmã estava fazendo. Até falei para a irmã, o sonho da irmã parece que dá certinho com o sonho da irmã Lavínia, que ela via um relógio no céu. Só que no Foi por caso da isso. irmã Lavínia, tinha o 2026. Eu quero deixar até claro aqui, irmão, que nós já conversamos isso hoje, o fato de nós estar aqui falando 2026, é até bom sobre essas revelações de 2026 que via no céu, até quero já deixar claro aqui, ó, que está nos ouvindo, que a gente não está aqui para marcar data quando Cristo vai vir, que Lógico que não. nem Cristo não sabe, só Deus é que sabe. Ele pode vir separadamente para cada um de nós, né? Mas Mas que tem em uma. 2026 está acontecendo algo aí que a gente está vendo. Agora mesmo, eu recebi no meu celular aqui, irmão. Em São Paulo, a gasolina já chegou a Ô, R$ 10 irmão, sobre essa guerra. mas tem alguma Aqui em coisa Goiás, o diesel está faltando também. Está faltando. Isso tudo acarreta na fome. para tranquilizar um pouco, Verdade. irmão. Eu estou contando primeiro a parte que foi Ah, acompanhada, a revelação, as palavras da Bíblia, para dizer o seguinte: primeiro, Jesus falou que ninguém sabe, nem ele sabia o dia que ele ia voltar. Primeira coisa. isso. Então, não é para o pessoal ficar desesperado. Outra coisa, irmão, quando Paulo saiu de Jerusalém, ele foi pregar, o intuito dele era pregar na Ásia, o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de ir para a Ásia e mandou ele para Roma. Aí você fala, tem as igrejas na Ásia. É uma parte da Ásia Central que naquela época era dominada pelos romanos. Foi por isso que foi pregado naquelas igrejas da Ásia. Mas o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar na Ásia e mandou ele para Roma. Tá certo? Certo. Eu me perguntando, mas nós temos hoje, irmão, 2 bilhões e 300 milhões e 500, já está em 500 milhões, 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Cristão. O mundo, irmão, o mundo hoje está com 8 bilhões de pessoas. Então, irmão, vamos supor, 2 bilhões e 500 é um terço. Fica uma dúvida aí, sabe por quê, irmão? Porque lá do céu foi mandado um terço para baixo. E nós já atingimos um terço de cristãos. Nós já atingimos. Mas acontece que está escrito na Bíblia, irmão, isso para tranquilizar todo mundo, é só um entendimento as pessoas olhar diferente. Na Bíblia está escrito que todos na terra terão que ouvir a palavra de Jesus.
antes da volta dele. Todos terão que conhecer. Agora, se tem 2 bilhões e 300, esse pessoal está no Ocidente, no Oriente, na África, na Ásia. No Oriente ainda tem, mas na Ásia e na África não tem. Tem 5 bilhões de pessoas para ouvir a palavra. Ainda falta, né? Falta. Bom, Agora, irmão Geraldo, o irmão tem algum microfone? Você viu, irmão ninguém Geraldo? não, O irmão tem algum microfone, assim, algum fone de ouvido? tenho sim, tenho. O irmão não quer colocar no seu celular para ver se melhora o. Tá, eu vou colocar. Pera, deixa só eu terminar isso daqui Tá rapidinho. bom. Não, é porque está um pouquinho baixo. Tá, deixa eu falar. Irmão, são 5 bilhões. Vamos supor que na África, na Ásia, tenha lá 1.000 num lugar, 1.000 no outro, 1.000 no outro. Vamos supor lá que tenha 2 milhões de pessoas que estão ouvindo o cristianismo. Mas ainda fica faltando, irmão, 50% da população mundial, na qual, irmão, nós temos que olhar as coisas. A internet diminuiu muito essa informação, irmão. Ajudou demais, ó. Antes era falado de casa em casa, agora a internet, quer queira, quer não queira, e ninguém percebe essa vantagem. Ninguém percebe, sabe? Então, tem 4 bilhões e pouco. Está na palavra. Então, veja bem, irmão, o que vai acontecer em 2026? Nós, irmão, não temos condição de falar que vai ser feito isso ou aquilo. Mas que em 2026 vai haver alguma coisa, com certeza. E é coisa grande. Deixa eu ir pegando. Coisa grande. Deixa eu pegar aqui. Maravilha, quer falar alguma coisa, Maravilha? Enquanto o irmão. Bom, eu estava falando sobre a divisão do tempo, igual ele falou que em agosto fez 3 anos e meio. Agora, daqui para frente, eu creio sim, eu não tenho certeza, porque o Senhor Jesus, ninguém sabe quando ele volta, somente o Pai, né? Então, eu vou falar, eu tenho para mim, igual ele mostrou para mim sobre 2026, a minha igreja, sabe? Isso. E a seta lá em cima, ele falou para mim, 2026, minha igreja vai subir. Então, eu não posso falar que pode acontecer agora, ou no meio, ou no final. Eu não sei, Deus sabe. Entendeu? Então, assim, a coisa é que eu busquei na palavra, e a palavra confirmou. Eu busquei lá, e a palavra confirmou. Confirmou, então, muitas pessoas não acreditam, né? Porque quando Deus... Eu não estou me gabando, eu estou falando porque é a realidade, todo mundo sabe, né? E todas as coisas que Deus mostrou para mim estão se cumprindo. Eu não sou ninguém, eu sou um mísero grãozinho de areia perdido na praia. E Deus se comprazeu em me mostrar, né? Mas tem a questão das pessoas que não acreditam, né? Isso. Até, Malavínia, Então, como eu estava falando, quando houve essa parte da irmã de 2026, eu coloquei essa parte, e teve alguns aí, porque assim, até quero aproveitar esse momento, né, tão esperado nosso, para avisar até a nossa querida Irmandade aqui do canal, que quando eu coloco a revelação da Maravilha, alguma parte do irmão Geraldo, não é para apavorar ninguém, é para conscientizar as pessoas que o final dos tempos está tudo se cumprindo, né? Está tudo se cumprindo. E às vezes as pessoas, irmã, aqueles que deixa para depois, eles quando vê esse tipo de vídeo, eles se apavoram, eles não querem olha, enfrentar a realidade. Vou cortar o irmão, desculpa Não, aqui. pode cortar a hora que você quiser. Aproveitando, né, eu tinha me esquecido, agora eu lembrei que de manhã cedo para amanhecer hoje, eu tive uma rápida visão, ou um arrebatamento de sentido, não sei. Eu vi, eu estava assim e vi as pessoas sumindo do nada, entendeu? Então, é direto, no Deus de 2019, que eu não tiro isso da minha cabeça.
Então, Deus está sempre me mostrando. Está sempre me Isso. mostrando. Eu sempre peço confirmação, tudo. Deus está mostrando. Então, quer dizer, eu não estou falando que vai acontecer. Deus sabe por que Ele mostrou e como vai ser e quando vai ser. Eu não estou falando que a igreja vai ser arrebatada em 2026. Eu não. Eu Não, né? Não. simplesmente disse o que Jesus, que Deus me mostrou, né? Isso, mas Eu está mostrando simplesmente contei a revelação, isso, né? o que Deus mostrou. Tá ouvindo aí, irmão? O irmão, se for do irmão, tem microfone? Tem. Aumenta um pouquinho, Não, não irmão tem. geral. Não, não tem microfone. Não, 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 né? Tá melhor aí? É só o fato do irmão, porque tem uns irmãos, tem pessoas que ouvem direito, né? Dá para ouvir, mas tem irmãos que não ouvem. Mas se o irmão puder, assim, até aumentar a voz, não sei, porque o irmão tem a voz calma, né? O irmão geral tem a voz O irmão calma. Paulo, Ah, interessante também que, quando Deus me mostrou essas coisas todas, interessante que ele me fez ouvir corais de anjo cantando aquele hino, acho que fala sobre a grande tribulação, sabe? ah, Me mostrou o hino, 20, o hino 95, sabe? Então, assim, ah, são dentro da própria revelação, ele estava me confirmando tudo, entendeu? Porque aquele hino da grande tribulação, né, é o hino que vai ser na tribulação que o povo vai sair da terra. vai Então, eu já ser estava mesmo, confirmando uma tudo. mesmo, né? Irmão Olha, Geraldo, olha, fala irmão. agora para ver se dá para Vamos ver ouvir. vamos ver se o irmão está ouvindo melhor agora. Vou falar mais Não, alto. isso. Deixa eu falar uma coisa. Tudo isso daí, irmão, tem muito segredo. A obra de Deus é feita cheia de segredo. E nós precisamos ter comunhão. E a grande pergunta, a grande preocupação é que as pessoas confundam a cabeça das pessoas. E isso não é para confundir a cabeça das pessoas. É um alerta, né? É um alerta, sabe? Isso. Agora, a igreja, por exemplo, está esvaziando demais. Só que tem uma coisa, irmão. Nós precisamos conversar com as pessoas, independente de igreja, independente de Deus, é trazer a pessoa na consciência. Faz uma avaliação dos caminhos teus. O que você quer? Eu fiz uma pergunta para um irmão meu, ele tem 57 anos. Eu falei para ele assim, eu te conheço, você, até agora você fez tudo o que você planejou. Você conseguiu executar? Ele falou, não. Falei, então, até agora você tentou e não conseguiu. Agora, para haver uma mudança, primeira coisa, irmão, na nossa vida, nós precisamos querer mudança. É o mais Principal, importante. né? Não adianta o pastor, ou o ancião, ou nós falarmos para alguém se converter. A pessoa, irmão, tem que fazer uma autoanálise, seja crente ou não. E qual a melhor igreja? Qual que você indica? Eu não vou indicar nenhuma. Eu vou dizer o seguinte: primeiro que Deus mostra. Primeiro que Deus mostra. Quando ele tem um programa na vida da pessoa, ele mostra. É só você ir no local que está obedecendo o mais próximo possível do que está escrito na Bíblia. E no lugar onde tem a doutrina bem pregada. Doutrina de Jesus, né? Eu, por exemplo, por graça e misericórdia, irmão, Deus me mostrou a congregação e eu amo aquilo lá. Eu amo aquilo lá. Embora hoje, depois de 30 anos, irmão, eu estou percebendo que o grande mal do esvaziamento, irmão, é nós acharmos que nós já estamos garantidos no céu. E não está. Estamos. Por isso, não adianta pôr terno, cabelão comprido, saia comprida
ir lá pregar a palavra, testemunhar, cantar hino, não adianta. Tem que trabalhar, irmão. Tem que, tem que adquirir o dom da caridade, tem que orar, tem que buscar, tem que viver, irmão. Soldado valoroso, né? E o amor está se esfriando muito no coração do povo, irmão. É bíblico, né? É bíblico. Está esfriando muito. O amor esfriará, não é isso, irmão? Não é E isso? Me diz uma coisa, irmão. Se qualquer um de nós aqui chegarmos numa pessoa hoje que está no mundo aí, irmão, e falar que nós somos crentes, nós fechamos 80% da porta. Se nós falarmos que nós somos da congregação, fecha o 19. Com 80 são 99. Então, nós precisamos conversar com as pessoas, irmão, e Deus dá uma guia boa para nós. Eu vou contar a respeito de um hino aí, irmão, que o irmão vai ficar de cabelo em pé agora. Vou contar um negócio que eu acompanhei antes e depois. Por quê, irmão? Por quê? Conforme você conversar com uma pessoa, irmão, e você está na comunhão, você sabe que Deus mandou você falar da palavra, Deus coloca uma situação, palavras na tua boca, que sonda o coração daquele que está machucado, que mexe na ferida dele. E aí a porta começa a abrir devagarzinho, irmão, quando vê está escancarada. Sabe? Então, nós temos que aprender isso. Não adianta falar de congregação, não adianta falar de Deus. Tem que falar de Jesus. Hã? Irmã, mesmo de Jesus, a gente fala de Jesus, mas uma forma espiritual. O irmão está entendendo, irmão Paulo? não, a única parte assim, que eu estou entendendo o que o irmão está dizendo, que é no falar do bloco cimento, e sim falar Sim. no conteúdo espiritual. É o conteúdo espiritual. Conteúdo, não. O que nós somos acusados aí 24 horas que é que nós adoramos o templo. Agora, tem muitos que é isso que o irmão está dizendo. Eles acham que já está salvo. Pior que eles estão dentro da igreja, eles acompanham outros tipos de pessoas que pregam que você está salvo, que a sua salvação já. Você não precisa fazer mais nada, você tem que descansar, né? Não, Até para mesmo ser uma salvo pessoa. tem que batalhar, né? Tem que Não, batalhar. A gente vê isso todo dia na igreja, irmão. E para falar sobre as coisas espirituais de Deus para as pessoas, a pessoa que vai pregar, que vai falar, ela tem que ser espiritual. Ô, Senão irmão, nada é canto. para mim, para o Geraldo, irmão, para mim, irmão, a obra que Deus fez na minha vida, eu não tenho como explicar, sabe, irmão? Eu amo a congregação, eu adoro o Também. prédio da congregação, eu adoro a palavra, eu obedeço a palavra, Deus mostrou ali para mim. Mas eu não posso falar para ninguém, vai na congregação, ali é o lugar certo. Olha, eu vou dar um jeito de falar para a pessoa que, para mim, foi importante. Eu encontrei as boas coisas lá dentro. Tá certo? Eu digo Aí, mesmo. eu tenho certeza, irmão, que ele vai lá, e se aquele que estiver lá na frente atendendo, irmão, ele tiver uma comunhão boa, uma revelação de Deus, irmão, Deus vai falar com aquela alma, irmão. Vai. E aí ele vai encontrar o mesmo amor que eu encontrei, irmão. Sabe? Eu estava vendo uma palavra sábado, irmão, uma palavra, e eu não posso aceitar essas coisas. O irmão levantou cheio do dom de Deus, irmão, e falou que eles tinham um grupo de visita. Tinha um grupo de visita. E vai vendo, irmão, vai vendo. Isso é realidade, está acontecendo dentro da igreja. E ele ligou uma irmãzinha, auxiliar de jovens dele, porque ele é cooperador de jovens. E tem um dom bonito. E a irmã falou, irmã, tem uma família
que está precisando de uma visita. Ele contando, precisa de uma visita hoje. Ah, não, irmão, eu já tenho um compromisso. Eu vou numa... Como é que fala quando vai levantar um ancião, o cooperador? Como é que é? Ordenação? Uma ordenação, e eu não posso ir hoje. Falou, irmão, mas é muito sério o caso da irmã, tem que ser hoje. Não, marca para... Conclusão, irmão, conclusão. Marcou para sábado que vem. Quando chegou lá, irmão, a irmã já estava com as malas prontas para ir embora. Não aconteceu nada na visita. A irmã já tinha ligado para a polícia, contou para uma policial o que estava acontecendo, contou para uma policial. Por coincidência, irmão, a policial era uma irmã nossa e Deus fez uma obra linda na vida dela. Mas rejeitou o cooperador, sabe por quê, irmão? Que conversa é essa? Uma família morrendo, se matando, e você vai em ordenação, irmão? Que conversa é essa? Triste, né? Irmão, é onde a gente coloca aqui. Quando Deus revelar uma necessidade, irmão, você tem que sair a pé, na lama, com chuva, com dinheiro, sem dinheiro, passa a mão na última lata de óleo, leva o último açúcar, porque Deus não precisa de confirmação, irmão. Deus já te mostrou, acabou, está confirmado, irmão. Isso. Aí é onde entra muitos, é onde eu sempre digo, o amor, porque às vezes a gente tem amor, irmão, fala que tem que ter amor, não é o amor chegar só bater nas costas do outro, ô irmão, tudo bem com o irmão dentro da igreja, o amor, ele atravessa montanhas, né? Fronteiras, o amor é isto, o amor, é falar pro irmão, às vezes eu falo algumas coisas aqui no canal, muitas vezes fala assim, irmão Paulo, ele está, vamos dizer, defendendo né? Mas da igreja tem irmãos, às vezes, que é cooperador e ele não sai para visitar a família. Só visita aqueles que estão no seu grupo de assim. E eu caracterizo esses cooperadores, eu falo mesmo, né? Eu caracterizo sem amor, despreparado. Eu sempre uso no meu canal aqui, irmão, uma parte assim. O nepotismo, né, que eu nunca neguei que há nepotismo, mas o nepotismo ele não acaba bem dentro de uma parte, e não acaba bem. Ou a pessoa perde o espiritual, deixa de pregar na igreja. Quando vê, às vezes teve um irmão que falou para mim, irmão Paulo, eu estou triste, porque eu vejo aí vários canais aí que é contra a congregação, falar, olha, tá vendo? Aquele ali, ele renunciou, eu estou triste. Não, eu não fico triste nem alegre. A gente quer que fique no nosso meio. Mas a gente vê, irmãos, não sei se o irmão já viu uma pregação do irmão Cláudio Massola, aonde fala bem assim, você coloca um parente seu e fala para o outro, eu apresento o teu e você apresenta o meu. Isso é coisa maligna. O Cláudio Massola falava a mesma língua do povo. E muitos se doíam por quê? Uma vez eu ouvi um cooperador falar assim, o meu filho, ele está lá no mundo das drogas, mas se ele tivesse aqui dentro da igreja, eu ordenava ele, eu colocaria ele para cooperador, porque ele é um bom garoto. Eu falei, a obra de Deus não é desta forma. Não sei quantos anos o irmão Geraldo tem, a irmã Lavínia tem, mas pelos meus anos que eu tenho dentro da igreja servindo a Deus, na minha época, uma vez foi falado, hoje foi levantado dentro dessa sala de oração um cooperador. A gente ficava olhando um para o outro e ficava naquele suspense. Meu Deus, fala logo quem vai ser o cooperador. E hoje em dia nós já sabemos, antes de ir, o nome para ser levantado. E isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso repercute também, irmão, na espiritualidade, no amor, né? Que é muito fácil pegar a divisa e colocar. Eu sou cooperador, eu cuido de uma igreja, porque quem cuida da obra é Deus e os anciãos ali, né? Faz essa parte. Mas quem cuida da igreja é o cooperador. Quem cuida da cuja menor é o cooperador de jovens, das crianças, que é o responsável. Mas quando a gente vê pessoas desse jeito, irmão, quando a gente vê pessoas desse jeito, assim, do que o irmão está falando, a gente vê mesmo
que falta amor, irmão. Esses é que não tem amor. Deixou de ir para ir lá, né? Para ir para uma ordenação. A responsabilidade era ir no local que foi pedido. A irmã Lavínia apagou aqui, irmão. A irmã Lavínia apagou aqui. Vamos ver se ela entra de novo? Aham. Ô, irmão, o Oi. irmão está entendendo, a Irmandade está entendendo, aqueles ouvintes que estão ouvindo nós. Nós estamos aqui falando, irmão, a realidade, sabe? E somente a verdade libertará, irmão. Tá certo? E nós precisamos, irmão, nós precisamos dar ouvidos às coisas, sabe? Nós precisamos. E outra coisa, irmão, eu não sei se o irmão já pensou nisso, já por algumas vezes, Deus mudou o rumo das coisas. Por exemplo, no dilúvio, só não destruiu tudo, só não acabou com a humanidade, porque tinha um servo de Deus lá, verdadeiro, real. Tanto é que acabou com todo o resto do povo, só salvou ele. Ali Deus ia eliminar a coisa. Depois, irmão, depois foi quando Deus, vamos supor, deixou de lado o povo judeu que rejeitou e foi atrás, virou para nós, os gentios. E agora, irmão, está aparecendo, irmão, que Deus está mudando também alguma coisa. Sabe? Está aparecendo isso. Porque está muito diferente, está muito esquisito, irmão. Está muito diferente, entendeu? Então, a revelação da irmã Lavínia, 2026. Teve uma queda de luz aqui, fiquei sem internet. Aí, escuta só. Por exemplo, não está tendo guerra, irmão. Joga uma bomba aqui numa negócio de petroquímica, joga uma bomba ali num quartel do Exército, joga uma aqui. É rumores de guerra, irmão. É rumores de guerra. Terremoto, tem terremoto aqui, terremoto ali. O mar afasta, volta, vai. Só rumores. Só rumores. Mas a coisa vai ficar feia, vai ser na grande tribulação. Aí a ira vai descer, né? A irmã Lavínia agora tocou no assunto que eu queria fazer uma pergunta para o irmão, que, da minha opinião, irmão, eu quero o céu. Eu quero entrar, ok, que a Irmandade aqui também quer entrar no céu, né? Quer salvar. Eu também. Mas a irmã Lavínia agora perguntou uma coisa. O irmão acredita, ou a irmã Lavínia, na pós, na pré ou na meso? Tribulação. Eu acredito na primeira, na meso. Primeira? Eu vou falar para o irmão alguma coisa que é o meu entendimento. É o meu entendimento e o que eu acredito. Primeiro, a Bíblia diz, procura lá para ver se consegue entender. A Bíblia diz que nós julgaremos o povo da grande tribulação. Vê lá. Aí você fala, como que nós vamos julgar? Então, por entender essa palavra aí, que eu vou falar agora, é que eu acho que a sequência é só uma opinião minha. Primeiro vai vir o arrebatamento, depois os 1000 anos, no arrebatamento Jesus vai voltar da primeira vez, vai ter o arrebatamento, tá certo? Aí vai vir os 1000 anos, porque é a segunda chance de arrependimento, irmão. Justamente. Isso Vai mesmo. vir as duas testemunhas pregar, né? Vai ser a oportunidade que Deus vai dar do arrependimento. Aí Jesus volta na segunda. Então, eu tenho base para pensar nisso, exatamente pelo que eu falei para o irmão agora há pouco. Então, é com base que eu acho que vem o arrebatamento, os 1000 anos. Eu acredito que o arrebatamento da igreja está pertinho. Então, o arrebatamento é o primeiro. É o primeiro.
Com certeza, Primeiríssimo. com certeza. Sem erro. Agora, É o agora primeiro, lê alguma o coisa, que irmão. tem que subir, Lê, e vai ter os 1000 anos, que vai ser a tribulação aí na Terra, né? vai, vai. É Aí isso. lê lá, irmão, na Bíblia, que fala que nós julgaremos o, o povo da grande tribulação. É, porque diz lá em João, quem são essa grande multidão? Isso Diz é que verdade. fala, né? É. De quem são os povos da onde Você se fala, vem? Eles vêm da grande tribulação. aí você fala assim, nós o quê? Vamos falar, esse está condenado, aquele está condenado. Não, não. Eu Mas vou na dizer grande uma coisa. tribulação, as duas testemunhas vão ganhar muitas almas. Deixa, Aquelas que não aceitaram a marca da besta. deixa eu dizer uma coisa, Elas vão irmão. ser salvas. Como que nós vamos julgar? Como que nós vamos julgar? É que ninguém percebeu que hoje, eu, o irmão Paulo, a irmã Lavínia, nós somos julgados, sem eles falarem nada, nós somos julgados pela fé de Abraão, por aquele povo que morreu lá que os leões comeu lá naquele Na campo arena. lá na arena, Isso. entendeu? Pela crucificação de Pedro de cabeça para baixo, por João, tudo dentro isso, nós somos do julgados. lado Nós daquele somos negócio julgados, grandão lá de azeite quente, né? nós somos julgados pelas obras dos que passaram. E nos 1000 anos, a Bíblia está dizendo que nós julgaremos. Julgaremos como? Com as obras que estão sendo feitas na nossa vida agora, irmão. E as mesmas obras que eles condenam, diz que nós não precisamos. As nossas obras, Nos testificam, vai né? julgar, vai julgar. O povo do 1000 anos fala assim, como nós falamos hoje. O povo do 1000 anos fala, isso daí não é realidade. Aí alguém vai falar, você lembra do Paulo, da CCB? Passou por isso. Então, é o julgamento. É o julgamento. Hoje nós julgamos eles, eles que É, passaram, mas né? depois dos 1000 anos, o irmão Paulo passou tal coisa, a irmã Lavínia passou tal coisa, o Geraldo passou tal coisa, fulano passou tal coisa. Não é nós que vamos falar, está condenado, ou você está aí, está absolvido. Não. As obras que Deus está fazendo na nossa vida, tá? Eu quero ficar um pouquinho quieto, eu também quero ouvir um pouco de vocês. Só vou falar mais uma coisa. Isso é uma coisa pessoal do Geraldo. Pode falar. Porque eu, irmão, não estou nessa graça por vida eterna. Isso é o Geraldo. Mas se tem uma coisa que me entristece muito, irmão, que me deixa angustiado, é se Deus fica triste comigo, sabe, irmão? Eu Eu quero, também irmão. fico angustiada de pensar assim. Eu quero, irmão, servir a Deus e que Ele tenha prazer em mim, sabe, irmão? Porque o que Ele fez na minha vida foi muito grande. E tendo prazer, irmão, no livro das crônicas, na primeira página vai estar escrito todos os meus defeitos. Mas na segunda eu quero ser encontrado como obediente, pelo menos, entendeu? E se na soma, irmão, na soma do bem e do mal na minha vida, eu fui encontrado, irmão, ter feito mais coisas boas do que ruim, eu vou receber a vida eterna, entendeu, irmão? Porque se eu, irmão, me acomodar com vida eterna, irmão, corre um sério risco de eu não entrar, irmão. Corre um sério risco. Não, o irmão está falando corretamente o que nós sempre pregamos aqui e o que nós acreditamos. O povo, né? Pelo menos não vou falar placa, pela doutrina da congregação, é isso que é nos colocado. Irmãos, Cristo, ele já fez muito vir na terra, padecer dura morte, escárnio, todas as sortes de maldade foi feito com ele, mas, gente,
o bem que nós recebemos, o amor incondicional que nós temos, por que não nós andar na linha, andar. Não, é isso que o mundo está falando, é certeza. Eu bato sempre na tecla aqui. Eu fico triste quando ouço alguém falar que de senta e descansa, Jesus já pagou a fatura. Não, Uhum. você tem que. Teve uma voz até de um ancião que ele fez tipo assim, ele não colocou na Bíblia aquele conceito. Ele falou assim, ele fez uma analogia assim, é uma fatura que nós temos, boletos, né? E nós temos que pagar esse boleto não para obter a salvação que nós já temos, mas para andar na presença de Deus, na santidade. É isso que o mundo está falando. O irmão não quer que Deus fique triste com o irmão, né? Que Deus tenha prazer em falar: esse é meu filho, mais fraquinho que seja, que nós não somos perfeitos, mas ele está aqui na minha presença, não está dando mau testemunho, não é isso que o irmão está dizendo? É o que nós Exatamente. acreditamos. Irmão, é Exatamente. bom o irmão falar isso, porque muitos falam, os pessoal da congregação que está no Brasil se acham que precisa ter obra, precisa correr atrás do prejuízo, como eles falam, né? Aham. Porque eles acham, eles ficam se martirizando, que eles não, por qualquer momento eles podem perder a salvação. Irmão, eu tenho uma frase comigo, é assim, se fosse para a gente falar, vamos voltar naquela época, antes do diabo ser jogado na terra. Se nós fosse raciocinar naquele momento, a gente ia falar, o diabo era anjo de luz, estava junto a Deus, já está salvo, jamais, né? Jamais ele perderia. Irmão, ele estava lá em cima. Houve a traição, houve guerra entre os anjos. Ele foi lançado com essa parte que o irmão diz, como um terço, né? Do céu foi jogado, os anjos foi jogado aqui na terra. Quer dizer, o diabo era anjo de luz, deveria ter o poder, né? Me falaram quando eu era pequeno, né? Que um anjo. Isso era meu pai me explicando, né? Que eu perguntava: se Deus faz as coisas, que Deus ele não faz com 5 nem com 10. E Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é Deus. E o inimigo fazia, então, algo em termos de poder. Isso é a explicação de um pai para uma criança. Em termos de poder, ele faz com 5 dedos, mas Deus faz com bastante dedo, né? Isso é ele explicando. Mas Ô, meu irmão, diabo, que estava lá junto, ficou salvo, irmão. o irmão estava falando a respeito de uma coisa, faz uma análise. É difícil, é difícil conversar sobre esse assunto, mas é uma coisa importante. Foi mandado do céu, irmão, foi mandado do céu um terço dos que estavam no céu. Foi mandado para baixo. É como se esse, olhando espiritualmente, no céu estivesse faltando um terço do povo de lá, dos habitantes de lá. Mas você concorda, se eles estavam lá, é porque já tinha aonde morar um terço, tá certo? Um exemplo, transformando em coisa simples. Já tinha, porque eles estavam lá. Já estavam lá, não precisava mais nada. Aí, veja bem, irmão, Jesus Cristo veio e fez uma obra tão grande. Existe uma coisa que chama loucura espiritual. A obra de Jesus Cristo foi tão grande, irmão, tão grande, e eu praticamente tenho como provar que nem mesmo Jesus Cristo pôde saber o tamanho da obra que Deus ia fazer com ele. Por que que quando ele estava saindo da terra, ele falou assim para o povo dele: estou indo preparar-vos lugar. Presta atenção, irmão. Como preparar lugar? Parece que a obra que Deus está fazendo na terra é para levar um terço para lá, porque foi mandado um terço. Está faltando um terço lá. Então, desse povo aqui, eu vou tirar um terço. Mas esse um terço já morava lá, quer dizer que já tinha lugar para morar. Mas Jesus falou: vou preparar-vos lugar. Sabe por quê, irmão? Ele foi pego de surpresa, porque muita gente amou Jesus Cristo.
e era só 1/3 que tinha que subir. Aí Jesus Cristo deu a visão para João, um grande povo, irmão, um grande povo com palmas na mão, Somos nós. certo? Coisa linda, né, irmão? Sabe por quê? Verdade. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Jesus não sabia que nós ia todos amar ele demais, sabe, irmão? Ele não sabia, irmão. Não sabia. Esse E foi vou o falar tamanho. por, e vou falar Esse para o irmão, foi... e o maior milagre, o maior milagre que possa acontecer não é a cura de um câncer, é entrar no reino da glória de Deus, irmão, porque tem as forças ao contrário. Porque quem já esteve lá em cima e foi lançado na terra, ele sabe o lugar que eles perderam. Ô, irmão, conversa um pouquinho com a irmã Lavínia, que eu vou pegar um carregador, Tá bom, porque é capaz de faltar um pouco. Conversa com a tá irmã bom. Lavínia, que eu vou pegar um A carregador. Malavínia vai falar um pouco agora, né, Malavínia? Pode perguntar. Estou Tá, pronta. teve algumas irmãs aqui que fez uma pergunta para a irmã. Malavínia, não tem mais. Eles gostam das revelações da irmã, viu? Não tem mais revelação para contar para nós, Malavínia. Que volta e meia a gente está colocando essas revelações, né? E tem muitos que estão perguntando aqui, né? Ó, Malavínia, não tem eu mais. tenho uma, eu inclusive até mandei para o irmão Paulo. O irmão Paulo colocou, mas eu vou relembrar a Irmandade. Pode relembrar. Eu, eu, eu limpo a igreja daqui, da fazenda, né? Ah, E quando foi um dia, Deus me mostrou que eu estava descendo para limpar a igreja. Quando eu cheguei lá perto, eu vi uma irmã que mora ali perto, varrendo, em frente à casa dela, que a igreja fica de frente. Aí que eu cheguei na igreja para limpar, tinha um portão imenso, tinha uns 8 metros, 9 metros de altura, sem fechadura, sem nada. Eu olhei, isso, mas como é que eu vou entrar para limpar a igreja? Está tudo trancado. Olhei assim, a janela do lado dos homens estava assim, sem janela, estava tudo na alvenaria. Eu falei assim, nossa, eu vou ver se eu dou uma volta por trás. Aí eu fui, tinha outro portãozão imenso, ou seja, não tinha como entrar. E aquela era uma chapa grossa, falei assim, eu vou olhar para ver se eu consigo ver de lá. Engraçado que eu olhei na chapa, num portãozão grande, não tinha fechadura, não tinha buraco, não tinha nada. Eu olhei assim e de lá tinha outro portão que barrava também, igual esse de fora, sabe? Engraçado que eu falei assim, eu vou entrar aqui para limpar a igreja sem a irmã Aparecida, chama Aparecida. Eu vou limpar a igreja sem a irmã Aparecida me ver, vou fazer uma brincadeira com ela vai assustar quem entra na igreja. Aí aconteceu tudo isso, entendeu? Então, assim, as igrejas vai fechar, pelo menos a daqui da roça vai. vai fechar da roça? Por causa da revelação, né? Da Deus tinha. revelação. Vai chegar um tempo que vai fechar. E só que agora é assim uma coisa mais concretada, sabe? Tá? É mais forte, entendeu? Aham. A igrejinha daí é feita em alguma fazenda? É doação de terreno ou é da própria igreja, irmã? É doação de terreno que a irmã doou, né? E a Ah, Irmandade ajudou a construir. tá. Então, se é doação, está no nome da igreja. É, porque tem diversas igrejas que a gente vê aí, que a gente até coloquei esse dia, umas igrejas bonitas no Paraná, sabe? Com o estilo de antigamente, né? Onde ficava o banquinho de madeira. Mas foi, no caso, dizendo abandonado, mas pelo fato de não ter mais crente na localidade, né? Aí estava na fazenda do senhorio lá, a igreja devolveu ali, né? Não tem mais crente, vai fazer o quê? Não vai poder vender Pois é. terreno dos outros. Mas nesse caso que a irmã teve aí foi uma revelação, né? Que, irmã, Deus, ele mostra assim em revelação. Eu tive uma revelação em 2014. Eu contei para minha saudosa mãe, né? Falei, mãe, eu sempre tomava café na casa dela. Assim, agora que a gente está sentindo a falta dela, né? Até falo para minha esposa, eu vou ter que tomar café contigo, que antes ia eu e minha esposa tomar café na casa dela. A gente ficava contando as coisas de Deus. E eu falei, mãe, eu tive um sonho que explodia uns tambores da Petrobras. Eu morava lá em Santos, lá dos morros, e tem os tambores. E logo após, do lado dos tambores, tem umas esferas de gás.
E aquelas esferas de gás, se explodisse uma e não desse tempo de fechar, ia causar uma explosão enorme, porque os navios, tudo para no mar para levar, né, o petróleo para outros países. E eu falei, mas, meu Deus do céu, é nulo, né? Acontecer isso. Imagine, um monte de esfera, um monte de aqueles tambores, mas tambores de não sei quantas toneladas, né? Lá de casa havia. Qualquer dia eu ainda vou relembrar de novo, que eu tenho todas as fotos. Irmão, o meu emprego na Petrobras, eu estava na área da Petrobras. Eu ganhava salubridade, 30%. Por quê? Se explodisse uma daquelas esferas, pegava um raio de 1 quilômetro, acabava com tudo. Quando Santo estou dentro Deus. da Petrobras com o meu carro, que eu levava os petroleiros, eu vi a sirene de assim, emergência, sai fora, sai fora. E a gente entrou em pânico, né? Porque muitos pegando o carro, eu tinha que pegar o pessoal da Petrobras, que eles também estavam em pânico, abandonou tudo. Né? Ó, sai do local, sai do local. E, irmão, parecia cena assim de apocalipse mesmo. Tudo, a BR tudo parada e a fumaceira já subindo e bombeiro para tudo que é lado. Irmão, quando eu cheguei em casa, que eu conversei com a minha mãe, eu tinha esquecido. Minha mãe falou: olha o sonho que você teve. E era direitinho, irmão, direitinho. Eu, Até me arrepio Eu falando creio. isso. Eu creio. Irmão, essa parte Deus mostra. Não é sonho, não é barriga cheia, não é estômago sujo que falam, né? Irmão, irmão, Deus hoje, mostra, assim. sábado eu fui pôr uma meia no pé para ir na igreja e eu machuquei as costas, o nervo ciático, se eu não me engano. E uma dor tava, irmão. Hoje, 10h30, eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou deitar um pouquinho ali, ver se para essa dor. Dormi uma meia hora, irmão. Eu acordei com uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Acordei assustado, irmão. Acordei assustado. Eu acordei, irmão, que eu entrei na igreja e eu entrei em cima da hora. Era 7h30. E eu entrei, sentei na quarta fileira, sentei assim, estava lotada a igreja. Irmão, o tempo de eu sentar na cadeira, aconteceu algo no sonho, na revelação. Aconteceu. Todo mundo sem falar um ar, irmão. Como se tivesse desesperado, num grande respeito, sabe? Todo mundo levantou de pé. E o irmão que estava atendendo lá, sabe aqueles exércitos de russo, de China, que são super rígidos, que quando chega uma pessoa mais graduada, ele já, na hora, ele se coloca de prontidão. Aconteceu isso na igreja. E eu no sonho, irmão, na revelação, eu falava assim, o que aconteceu? Chegou alguém muito grande aí, uma autoridade, sabe? Eu fiquei assustado. E acordei, irmão, e eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. O único que pode entrar com essa autoridade é Jesus, é Deus, entendeu, irmão? E Deus me lindo. mostrou ele entrando dentro da igreja. Coisa Então, mais linda. irmão Paulo, irmã Lavínia, aquele que está ouvindo, que serve a Deus ou não, guarda essas palavras. Faz uma reflexão. Faz uma reflexão. Porque daqui a pouco nós vamos ter que prestar conta da nossa alma. Eu estou com Verdade. 70, eu estou com 72 anos, irmão Paulo. E eu sei que daqui a pouco eu vou embora, sabe? E você sabe o que eu descobri nos 72 anos, irmão? Irmão do céu, o irmão talvez possa me ajudar nesse raciocínio. Como é curta a nossa vida, viu, irmão? Como é curta a nossa vida, irmã. Você vê, ó, parece que não aconteceu nada, nós já estamos chegando, estamos quase na hora de ir embora. Essa que é a verdade, né, irmão? Os anos Verdade, voaram, né? nós estamos quase na hora de ir embora. Foi na hora de ir embora, o tempo. Hoje mesmo, a hora que eu conversei com o irmão, era praticamente umas 2 horas da tarde, né? Eu expliquei para o irmão ontem, né?
sobre os telefonemas que eu estou recebendo de pessoas que eu dou golpe, que todo recebe. Irmão, eu acordei hoje, 6 horas da manhã, 6 horas, hoje, 6 horas da manhã, 6 horas. Já estamos 22h45, irmão. O tempo Tá está indo. correndo. Mas a O Bíblia tempo está, também não ó. fala. Os dias serão abreviados. Não fala? Os dias estão sendo abreviados, irmão. Está sendo abreviado. Tá Esse certo? dia, a minha mãe, dezembro, eu até estava conversando com a minha esposa, dezembro a gente estava. Eu sempre saía com ela, a gente ia aqui no lugar aqui onde tem os petiscos, né? E eu saía eu levava ela para comprar planta, e ela ficava feliz, que ela gostava de muita. Tanto que aqui em casa a planta eu não joguei nem fora. Depois do falecimento dela, minha esposa está tomando conta. É, e eu falava para ela, mãe, vamos fazer um acordo? Eu quero que a senhora viva até 95 anos. Que depois de 95 anos, a gente vê, poxa, 100 anos, a gente vai sentir falta, mas a senhora vai embora. Mas eu sabia, irmão, isso que o irmão está dizendo, né? A minha mãe falava a mesma coisa, filho, a gente planta muita coisa aqui no quintal, tem um pé de pera, e ela falou assim, eu não vou conseguir comer essa pera. Eu vou embora antes. O jeito que ela falava para a gente. E eu No falava, dia, mãe, mas a senhora não vai embora. Tanto que a pera, quando deu uma perinha, eu arranquei e dei para ela. Ela plantou outro pé aqui, eu arranquei a sementinha lá, que é tipo carambola, mais ou menos assim, pitanga, fui e dei para ela. Irmão, parece que foi no piscar de olhos. ô, irmão, no dia que o irmão que faleceu, a sua mãe, o irmão está ouvindo? Estou No vendo. dia, no dia que o irmão faleceu, eu acompanhei. Acompanhei tudo, irmão. Eu vi que o irmão estava triste e eu queria ter a oportunidade de falar uma palavra para o irmão. Porque, irmão, nós que servimos a Deus, nós temos uma outra maneira de agir. Porque não cai nenhuma, palavras de Deus isso, não cai nenhuma folha da árvore se não for a preparação de Deus. Isso. Outra coisa que fala na palavra. Quando nós atingirmos a qualidade de varão perfeito, a terra não é digna que fiquemos aqui. Então, se Deus recolheu alguém que servia a Deus, é porque ele estava preparada. Estava preparada. E nós ficamos chorando. Nós temos que chorar por nós, sabe por quê, irmão? Porque se nós ficamos aqui, é porque nós não estamos preparados. Não estamos preparados, isso daí é certo. Ela estava doentinha em casa nos últimos dias. E a irmã da Obra da Piedade foi ali, né, ver. Ela recebia muita visita. E a irmã da Obra da Piedade falou, irmão Paulo, vamos pedir unção para ela. Só que a irmã da Obra da Piedade esqueceu que quando ela operou para tirar o câncer, foi ungido lá no hospital, tanto que ela ficou 3 anos em cima da risca. Entendeu? Dia 5 de janeiro de 2023 foi declarado que ela ia falecer. E dia 5 de janeiro de 2026 ela faleceu, em cima da risca, no mesmo horário. Só que quando o cooperador, nosso cooperador, que é muito querido, visita bastante, ele também teve a esposa dele doente no hospital, recebeu um milagre, né? Só que na época da minha mãe doente, o irmão ficou um pouco mais afastado por causa da esposa dele, né? Com menos de 40 anos, ia deixar 5 filhos, o hospital tinha até falado, né, a ciência, que já não tinha mais jeito. Então ele foi lá em casa. Chegando lá em casa, eu via que ele olhava para mim, ele queria falar algo. Eu falei, irmão, vai dar para ungir ela? Ele falou, irmão Paulo, o negócio é o seguinte, ela já foi ungida. Lembra quando ela foi para o hospital, que o cooperador jovem ungiu? Agora, 2 unção. Ele falou, a não ser que ela confirme que quer ser ungida. Irmão, a minha mãe estava sem falar 2 dias, já estava em coma. Ela já estava em coma. Uhum. Eu falei, mãe, o irmão está perguntando, a senhora quer ser ungida? Ela, quero. Eu falei, confirma, quero ser ungida. Quando o irmão ungiu, ela abriu os olhos. Eu tenho até um vídeo aqui, eu não tive coragem ainda, irmão, de colocar, mas qualquer dia eu coloco. Ela olhou para minha filha e para minha esposa e falou, eu quero que vocês cantem um hino para mim. E o hino que ela pediu, eu não estou nem lembrado, mas é o hino de Santa Ceia.
É um hino, recordai-vos de mim. Recordar. Irmão, ela falou aquelas últimas palavras e falava assim: vocês ouça e medite. Quando ela falou isso, ela fechou os olhos e dali, irmão, dali a minha esposa cantou o hino para ela, foi conversar de novo com ela, se apagou. Chamei a Lindo, ambulância, falou: lindo. tem que levar para o hospital, porque ela está aqui em casa, ou deu alguma coisa no cérebro, né, o câncer subiu para a cabeça. Foi que nem o nosso irmão Marcos, que faleceu esse dia, esse que é o operador de Praia Grande. É. O rapaz da UPA chegou e falou assim: moço, eu estou vendo que vocês estão cuidando bem dela. Vocês deram banho, passou até talco, né? Estava cheirosinho em cima da cama, estava com a cama limpinha. Se você for levar ela para a UPA ou para o hospital, lá, eles vão fazer o seguinte: eles vão entubar ela e você vai aguardar ela morrer lá. Porque a sua mãe, ela é paliativa e ela, dentro de poucos dias, ela vai falecer. Então, faleça aqui junto de vocês. Eu, então, irmão, estava até fazendo um vídeo um dia aqui e me deu uma aflição enorme no coração. Falei, meu Deus do céu, eu preciso lá ver. Porque, assim, a minha esposa cuidava dela o dia todo, já estava cansada. Quando minha esposa ia dormir, eu falava, ó, é contigo agora. Então, eu fazia o vídeo até meia-noite e ia dormir, sabendo que não ia dormir, porque ela chamava, o cérebro dela já estava confuso, ela chamava todos da infância dela, o câncer já tinha comido algumas partes, né? Então, naquele dia foi diferente. Eu passei em frente à janela da casinha dela, que fica aqui atrás, e vi que ela estava com a boca aberta e parada. Eu falei, meu Deus do céu. Fui lá medir a pressão, zerado. Coloquei o dedo na boca, nada. No peito, nada. Coloquei a mão no lado do corpo, um pouquinho morno, e no outro já estava gelado. A pessoa acabou de recolher minha mãe agora. Irmão, eu achava que eu não ia ter força mais. Pelo menos 1 ou 2 meses fazer vídeo. Eu achava que eu não tinha força para estar aqui no quintal, aonde ela andava aqui, plantava as plantinhas dela. Irmão, eu vou falar uma coisa para o irmão. Deus, ele confortou tão grande, mas foi um conforto, irmão, que se as pessoas verem e falar, poxa, ele não sentiu nada a morte da mãe, mas é um conforto em que ela falava para mim, o que você está fazendo por mim, não chore o dia que eu morrer, porque você está cuidando bem de mim. Irmão, Irmão, eu não queria, recolheu. se o irmão permitir, eu queria deixar um recado para a Irmandade, principalmente para aqueles testemunhados que não têm a mente aberta ainda, porque não vive isso, apenas está ouvindo uma vez ou outra. E esse recado eu queria deixar. Por causa de um pecado só, que não existiu o segundo, só existiu um pecado. E esse pecado, nós estamos sofrendo ele até o dia de hoje, que foi o pecado de Eva. E o único pecado que houve de Eva e Adão foi uma coisa chamada desobediência. E nós estamos pagando até o dia de hoje, por causa dessa desobediência. Então, qualquer um que estiver ouvindo, a desobediência foi um grande mal, sabe? Foi um grande mal. Então, a pessoa refletir, sabe, irmão? Para, pensa. Vale a pena, sabe, irmão? Vale a pena. O irmão sabia que quando Deus chamou Moisés e mandou ele tirar o povo do Egito, no caminho, ele parou no estaleiro, como é que chama? Aquele lugar que hospeda as pessoas? Hospedaria, os taleiros, Hospedaria. taleiros? Ele parou Ah, numa hospedaria. Está na Bíblia isso daí. Pode ver que está na Bíblia. ah. Ali, Deus tinha resolvido, sabe o quê? Matar Moisés. Você sabe por que ele ia matar Moisés ali, na hospedaria? Porque a esposa de Moisés, Zípora, era de outra religião.
E Moisés, para não desfazer da mulher dele, ele não circuncidou o filho mais velho. Então, por causa da desobediência de Moisés, Deus ia matar Moisés. Ali está na Bíblia, pega lá. O que aconteceu, irmão? Você vê o que Deus faz. Zípora, percebendo, irmão, pegou uma pedra amolada como faca e, sem Moisés saber, circuncidou o filho de Moisés. Zípora, esposa de Moisés. Aí foi lá e falou com ele: Pô, você está querendo fazer o quê? Você está querendo matar todos nós? Sabe? Então, irmão, nós conversamos a respeito de desobediência. A desobediência trouxe nós até aqui, por causa de uma só. De uma desobediência. Não E teve o outra. arrependimento que eles não tiveram, né? Ficaram jogando a culpa em um e o outro. É. E o que João pregava? João só pregava arrependimento. Não tinha outra pregação. É. Não tinha. João Batista só batizava e pregava arrependimento. Então, são algumas coisas, irmão. O que a gente pode falar para as pessoas, não precisa crer em ninguém. Não precisa fazer aquilo que os outros falam. Não precisa acreditar em nós que somos crentes, em igreja, nada. Avalia os teus caminhos. Avalia o teu coração. Sempre não esquecendo que você vai ter que prestar conta da tua alma. Dá conta. Você quer uma orientação de como fazer? É simplesinho. Ajoelha, olha para cima e fala: Deus, eu quero endireitar, eu quero melhorar. Mostra para mim. E quem vai te mostrar é Ele. Não sou eu nem ninguém. É simples. Simples. É simples alcançar. E Deus está ouvindo todos nós, né, irmão? Está ouvindo. É sobre Irmãos, isso que eu queria falar. irmãos, vocês já estão cansados da live, porque a gente pode Para dar mim, as considerações finais, vocês que sabem. o irmão fica à vontade, irmão. Para mim não tem problema nenhum. Tem Para mim problema? fica à vontade. Às vezes até os irmãos querem dormir até mais cedo, alguma coisa assim. É porque tá ótima a live, tá? Né? Uma Valdênia disse assim: Irmão Paulo, eu lembro quando você colocou o testemunho desse irmão. A Irmandade conhece vocês dois aqui. Parece que não conhece, eles acompanham, né? Eles acompanham faz tempo. E olha que eu acho que eu coloquei, irmão Geraldo, o seu testemunho, se não me engano, foi no outro canal, viu? O irmão sabe que o outro canal que eu tenho é um canal que foi bombardeado na internet, né? Iriam derrubar ele a todo custo. Eu até mudei o nome dele para não ficar dois CCB sem reforma. Coloquei Pátria Amada Cristã, né? Porque lá eu abordo outros tipos de assuntos, né? Mas, assim, é o CCB sem reforma o primeiro lá, né? Só estou deixando descansar. Mas revelação da Maravilha, do irmão Geraldo, está tudo lá no outro. E eles lembram. Eles lembram. Eles lembram de vocês. Eu queria falar uma coisa. Irmão, em 2019, 2020, eu falei: Irmão Paulo, o irmão tem um compromisso. Lembra que eu falei com o seu canal, irmão? Falei isso para o irmão. Olha, nós estamos, irmão, quase 6 anos depois, nós estamos conversando ainda, irmão. 6 anos depois. A irmã Lavínia, já conheço ela faz 7 anos. Irmão, todos nós temos que ser preparados para uma obra que Deus vai fazer. Todos nós. Por exemplo, vou dar um exemplo. Moisés teve que ficar 40 anos
dentro do principado, que Moisés era príncipe, para ele conhecer o reinado, como é que funcionava. Mandaram ele para o deserto. Ele teve que ficar 40 anos no deserto, porque a obra que Deus ia fazer ia levar um povo para o deserto. Então, Moisés precisava ter conhecimento. Foi a preparação de Moisés. E se nós acompanharmos a obra de Deus, todos tiveram uma preparação. José teve a preparação, Daniel teve a preparação, todos, todos. Assim, irmã Lavínia, como eu tenho certeza do que eu estou lhe falando, Deus te levou para aquele lugar, irmã, para uma obra que Deus vai fazer na tua vida. Sabe? Esses dons que a irmã tem, irmã, nada mais é, irmã, de resultado dessa obra de Deus na tua vida. Glória a Deus. Só precisa, irmã, tanto o irmão Paulo, na caminhada, a gente não conhece, mas se ele está aí, ele não estaria aí se Deus não quisesse, irmão. É uma preparação para alguma coisa, entendeu, irmão? O irmão morou lá na praia, mora aqui, vai para lá, vem para cá, vem para lá, e acaba no Paraná. Todos nós temos uma preparação para alguma coisa. Só que eu não sei, a irmã Lavínia não sabe, o irmão Eu, Paulo quando não sabe. eu sou de Volta Redonda, natural de Volta Redonda, estado do Rio. Aham. Então, eu jamais na minha vida iria Deixou. imaginar que eu viria morar numa fazenda. E aqui não tinha igreja, não tinha muita irmandade que vinha. Hoje, Mas depois que nós viemos para cá, que Deus mandou nós viermos para cá, foi em acontece, 2009, não, 2009 não, 1999, um negócio assim. Eu sei que tem muitos anos que a gente mora aqui. E aqui Deus completou a obra na nossa vida. Aqui ele nos deu uma casa na chave, né? Preparou essa casa para nós, terreno bom. Pela palavra, Deus mandou nós para cá. E pela palavra também foi feita a congregação, né? Antes era na garagem que tinha os cultos, né? Agora tem na congregação. Deus deu essa vitória para nós. Né? É uma preparação para uma obra. Todos são preparados. Tá certo? Todos. Agora, nós precisamos, irmão Paulo, nós precisamos. Sabe a obra que nós precisamos ver, irmão? Oi? Da congregação, principalmente do ministério, irmão, ter mais compromisso, irmão, com a comunhão, irmão. A comunhão não é na hora que está no culto, irmão. Não é, irmão. A comunhão é 24 horas por dia, irmão. 24 horas. 24 horas. Outra coisa, irmão. Não temos mais vida, irmão. Nós não temos mais vida na terra, irmão. Não tem mais, irmão. Deus já nos separou, irmão. O que é arrebatar, irmão, na vida? Arrebatar, sabe o que é? Tomar para si. Arrancar, tirar. É. A irmã Lavínia, do jeito que ama a Deus, Deus já te tirou lá atrás da terra. Deus já te arrebatou, irmã. Entendeu, irmão Paulo? Entendi. Entendi. Tá aí. Tá aí. Tirou do mundo do pecado, né? Tirou, arrebatou. Eu já ouvi palavra, irmão, que Deus falou assim: eu vou te levar para o céu, com cabeça ou sem cabeça, com braço ou sem braço, com perna ou sem perna. Engraçado. Do jeito que estiver. Deus, quando ele quer iniciar alguma coisa na vida de uma pessoa, ele inicia mesmo. Eu morava numa cidadezinha pequena no estado do Rio, chamada Falcão, é onde eu nasci. Eu tinha 8 anos quando meu pai faleceu. E eu chorei muito, né? Eu deitada na minha cama assim de madrugada, eu chorava muito. Aí, de repente, eu tive um sonho. Eu sonhava que eu ligava para o céu.
que eu ligava para o céu e uma moça atendeu. Alô, eu falei, gostaria de falar com o meu pai, ele está aí? Ele está, ele já vai vir te atender. Eu estou com muita saudade dele, eu quero ouvir a voz dele. Engraçado que aquilo passou, e de repente eu vi uma luz muito forte, vindo assim na parede, perto da minha cama, e aquela luz, ela passou para os meus pés, veio subindo assim no meu corpo, e falou assim, eu vou te dar um abraço agora. Aí eu acordei. Tinha 8 anos de idade, aí nunca mais isso saiu da minha cabeça, e as coisas foram tomando rumo, até que eu conheci essa graça. E até hoje Deus me mostra as coisas. É o dom, Começou irmã. assim as revelações. Irmão, eu tenho O certeza. dom. Eu cito a irmã Lavínia como exemplo, porque é como se eu conseguisse enxergar, irmão. É como se eu conseguisse enxergar. Por que que alguém, que Deus, irmão, vai tirar alguém do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, levar para o mato, que eu sei como é que é, porque eu morei em sítio, e eu morava Custei a perto da acostumar cidade, aqui. eu moro no meio do mato. Não é fácil, irmão. Tirou, arrebatou, levou Aqui embora. no frio também é terrível, irmão. Hã? Aqui também no frio foi difícil. Até hoje É eu não terrível, é acostumei. terrível. Aqui chegou a fazer 1 grau, É, já indo para 0 grau. Quase congelei. Falei, eu vou embora dessa cidade. Eu Mas não gosto de frio demais, não. é confirmado, irmã. Aqui no frio aqui a gente dorme de jaqueta com 3 cobertor e ainda sente frio. Meu Deus, Aqui é muito eu gelado. morro. deixa eu contar uma obra para a Irmandade ouvir aí. Eu fui no médico, e eu fui no médico muito caro, aqui, o mais caro que tem. O chefe dos médicos, tudo. Chegou lá, ele consultou, irmão. Ele consultou, eu perdi 90% da minha vista da direita. Aí, irmão, eu tive um problema aqui no ombro direito, passou para o esquerdo, agora voltou para o direito. Eu fui fazer os exames no médico especial também. E ele falou que é crônico, que não tem mais jeito. Aí eu fui buscar a resposta e achei facinho. Você sabe, irmão, estou com 72 anos, 90% do olho direito já comprometido, já está resolvido, não tem mais cura no olho. E os 2 braços também é crônico. Não dá para dirigir mais, não enxergo, não dá para renovar a carta. Aí eu fui procurar a resposta e encontrei na Bíblia. Você sabe qual foi as 2 coisas que Deus deu para Moisés quando ele foi tirar o povo do Egito? Porque Moisés estava com 80 anos. Deus deu a visão perfeita para Moisés e deu ânimo, porque Anima, ele ia levou o rodar, ânimo. ele ia rodar 40 anos no deserto. Então Deus deu a visão e Deus deu ânimo. Então, irmão, Glória a se Deus. Deus for fazer uma obra na minha vida, não tem problema de idade nem de enfermidade. Eu encontrei na Bíblia a resposta. A diferença de servir a Deus ou não, irmão, é a gente ter sempre o recurso. Se não fizer nada, irmão, e ele me levar Deu a travada. é porque eu já Melhorou estou agora. pronto. Porque eu já estou pronto. Antes eu não vou. Mas eu tenho que me preocupar, porque enquanto eu estiver aqui é porque está ruim a coisa. Não está bom, não. Então Então, vamos nos preparar, né? Vamos se Hã? preparar. Mas a Vamos gente, nos preparar. mas a gente não se prepara, a gente não consegue. Eu não consigo fabricar em mim, Vigiar, consagrar. eu não consigo criar em mim um ser perfeito. Até disso, até para isso, eu dependo de Deus.
É, A fé, eu não consigo colocar fé dentro de mim. não, Ele Deus, precisa. né? Nós não temos poder para nada, irmão. Tudo nós somos dependentes. Dependendo 100% de Deus. Ô, irmão Geraldo, ô, irmão Geraldo, eu gostaria, irmão Geraldo e Maravilha, eu quero crer que, assim como eu tenho, cada um de vocês tem bastante obras para contar. Muita, Só muita, que, muita. só que eu faço um convite a vocês dois agora, se vocês quiserem, para a gente Ah, contar em outra live, irmão. vamos Pegar contar. uma live aí para a gente mesmo, bem mais cedo, irmão. Cada um conta uma maravilha, porque é bom ouvir, ó, eu vou falar uma Eu coisa tenho, para a tenho Irmandade. muitas. A Irmandade gosta de ouvir obras. E nós temos É, que preencher essa lacuna, esse horário, com as obras, com as coisas gostosas. O irmão acha que muitos não se alimentaram das coisas que nós falamos hoje aqui, se alimentaram, e nós juntos. tomara, Enaltecer o nome de Deus, irmão. tomara que a Irmandade, Verdade. tomara que a Irmandade gostou, né, irmão? Não, Recebeu aquele gostaram, vídeo. opa, gostaram sim. E, assim, irmão, o horário já está um pouco, assim, 1h30 já, né? Vamos encerrar, vamos Eu encerrar. vou, Vamos eu vou ter que encerrar. encerrar a live, não porque eu quero. Eu sei, eu Este sei. programa, StreamYard, ele só me dá este horário para me fazer live, porque é grátis, né? Se eu quiser Aham. estender mais, eu tenho que pagar. Não, Só que não. para mim fazer outras lives com vocês, eu Não. preciso economizar o que ele me dá. Se eu não me engano, são 20 horas. Aham, Entendeu? tá certo. Ah, Que aí irmão, a gente aproveita em outras lives mais cedo. vem quando. Para mim não tem problema. A hora que o Não irmão tem falar, problema? para mim tá bom. Vê aí, Igor, o dia que o irmão quiser fazer, não tem problema, não. Mas eu Não, aí queria. a gente faz de testemunho, irmão, porque é maravilhoso. Eu creio que a irmã Laveira, morando ali na roça, a irmã vai ter muitas obras para contar. É, O irmão Geraldo tem aí, que eu sei. O irmão vendia cafezinho na porta das empresas, né? A Irmandade já conhece um pouco, né? Que o irmão, Deus mesmo passou na vida do irmão. Aquele que vendia cafezinho passou a ser empresário, não é isso? Olha, irmão, aconteceu tanta coisa Então. que nós ficamos uma semana aqui, nós não conseguimos contar Não, mas o tudo. irmão não vai contar agora, não, porque senão a gente vai pegar uma outra live, a irmã Lavínia. E Deixa, irmã Lavínia, se o seu esposo quiser também participar, fala para ele deixa, da próxima vez, viu? tá, tá bom, eu falo sim. Se ele tiver deixa, vergonha, eu ponho ele aí, Ele é meio fácil aí. tímido, sim. Ele é meio Mas ele tímido. tinha essa intimidade aí. Filho, não fica mais tímido, não. Ó, Tá para a gente bom. encerrar aqui a live, eu vou tá, deixar com cada um de vocês das considerações finais, né, tá para se bom. despedir. Que aí, quando vocês já dão a consideração, eu vou tirando um por um para a gente já encerrar, tá Tá bom? bom, eu vou encerrar. Vamos lá. O que eu queria falar, eu queria agradecer primeiro ao irmão Paulo por essa oportunidade, e eu dou muito valor. E a minha intenção é falar com alguém que está doente do coração, sem saber, não enfermidade da carne, mas de sentimento, sabe? A minha intenção de falar hoje dessa forma foi tentar falar com você. Essa foi minha principal objetivo de estar aqui. Então, guarda as palavras que Deus deu para te falar, obedece, porque a obediência é o principal nessa hora, tá bom? Que Deus abençoe, irmão Paulo, irmã Lavínia. Fica com Amém, Deus. querido. Amém. Até a próxima live. Amém, amém. Eu Maravilha, também minha quero, irmã. eu também quero agradecer ao irmão Paulo por essa oportunidade, tá? Agradecer a Irmandade que está participando, que Deus abençoe cada um. E agradecer a Deus, né, também por essa oportunidade. Deus que abençoe, viu? A Amém, todos. maravilha. A irmã e o irmão Geraldo aí são bem-vindos. É bom ter vocês aqui no canal, na live, nas revelações, né? Que a Irmandade Deus que gosta muito abençoe. da irmã e do irmão Geraldo, porque ele deu alguns testemunhos. Mas se o irmão Geraldo tivesse bastante testemunho, colocasse, mas a Irmandade se associa muito com a irmã, tá bom? Deus Tá abençoe a bom. irmã, saúde Amém. seu esposo, seus netinhos, seus filhos, Serei tá bom? saudada. E está convidada. A próxima vez que a irmã sempre tem meu telefone, a irmã fala, irmão Paulo, estou sentindo de fazer uma live de testemunho. Aí a gente comunica Certinho? o
o irmão Geraldo, a gente faz aqui bem mais cedo e a gente ultrapassa das 2 horas, tá bom? Tá bom, então. Deus abençoe, irmã. Fique com Deus. Amém. Fica com Deus. Amém. Irmão, chegamos ao final, né, de mais um vídeo, uma live, né? Essa live vai ficar aqui no canal. Aqueles que, né, que sentir da parte de Deus, compartilhe essas coisas maravilhosas, né, irmãos? Uma live espiritual. Creio que fez bem para todo mundo. Fez bem para mim, fez bem para o nosso irmão Geraldo, para a nossa irmã Lavínia. Então, irmãos, então o que nós falamos aqui hoje foi que para nós não deixar da presença de Deus. Não, irmão Paulo, mas eu estou assustado, o final dos tempos, irmão. Nada, não cai como a irmã diz aí, a folha de uma árvore sem que Deus permita, né? Nas nossas maiores provas, Deus vai nos carregar no colo, tá bom? Eu encerro essa live aqui, porque nós vamos colocar depois uma pregação bonita para a nossa Irmandade. Deus abençoe grandemente a todos vocês que tiveram até esse horário aqui com a gente. Deus abençoe a irmã Lavínia, irmão Geraldo, os nossos irmãos que estiveram aqui, né? Eu não vou citar um por um, porque são muitos. Se eu citar um só, vai ficar o restante para mim citar. Mas Deus abençoe grandemente, irmãos. E a próxima live eu vou avisar aqui para vocês entrar e também colocar junto a nós aqui, né? As coisas que Deus faz na nossa vida, tá bom? Deus abençoe grandemente e fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.